que uma hora a trama tá com as crianças, e eles vão construindo, é como se cada um estivesse tecendo um tapete, né, uma colcha de 4 extremidades para eles se conectarem no meio, né? Então eu acho que essa visão sua de todos são importantes é por conta disso. E é muito construído essa ideia de que tem problemas que não importa a sua hierarquia até. Tipo, tem problemas que. Cara, tem problemas que o Júnior resolveu que acho que o Diego não ia dar conta, sabe? Porque o Diego tava muito envolto ali, não ia dar, sabe? E também tem a questão das regências e tal, mas tipo, tem coisas que o Mike resolveu que não ia dar pro. Mesmo assim, para Timóteos, para líderes, para discipuladores, porque é aquilo, cada um tem um poder que é necessário a algum momento na história. E é aquele ali. Não tem, tipo, essa de, eu sou super poderoso e eu posso resolver o problema todo. Em GC, você não tem essa noção de que o mais poderoso de todos poderia resolver tudo. Na verdade, muito pelo contrário. Mas aí se eu elaborar isso, vai dar spoiler. São futuros Eu livros. lembro, eu lembro, você fala, né? Isso me lembra muito o Rockman 7, né? Aquele jogo do Mega Man super velho. Pois Eu é. acho que é para Super Nintendo ou Nintendinho, não lembro. Mas tem muito disso, né? Que a arma que você pega com o chefe vai te servir para derrotar outro chefe. E acaba que você tem um caminho a percorrer, porque você vai precisando da arma de cada um deles. E é muito essa lógica, né? É um dos meus jogos favoritos. Eu não sei se quando eu escrevi a história eu estava inconscientemente É, influenciado por ele. Mas tem muito disso mesmo, porque às vezes o liderado salva o líder, o líder salva o liderado, né? Às vezes eles juntos precisam lutar, então sim. muito, mas muito, muito simbólico, né? GC tem esse é multidimensional, né? A gente tem o rumo da história como corre e a gente tem várias simbologias piscando, né? Você falar sobre o arquétipo, né, que lembra muito dos animes, mas também tem os arquétipos sociais ali, né? Então, como você citou, o Júnior, seu certinho, ele representa muito a religiosidade, né, das pessoas, né? A Sim. questão da regra, a questão de você ser o apelo a você ser perfeito demais, né? O apelo de você não poder demonstrar fraqueza, de você sempre ter que estar vestindo uma máscara, assumindo que você tá bem quando você não tá. E eu acho que uma das particularidades mais maneiras dos protagonistas é que eles não são perfeitos, né? Que Exatamente. eles mostram assim as dificuldades deles chega a ser chato, né? É. E a coisa acontece, mesmo eles sendo tão imperfeitos, né? E aí a gente volta naquele ponto, né? É uma história de pessoas para pessoas, né? E pessoas são assim, elas não são perfeitas, né? Elas erram e elas também acertam, né? E se emocionam. E GC é isso, essa montanha russa de emoções, cara. E às vezes você tá naquele ponto alto, mas aí tem alguém que tá ali precisando de algo, tá ali no background, né, no plano de fundo, e você vai ter que resolver isso uma hora, né? A gente pode falar do Felipe, né, que ele consegue e tal, mas você vê que tem algo de errado ali, aí, mesmo depois dos problemas iniciais, essa, obviamente, não tô dando nenhum spoiler do livro novo aqui, tá? Tem alguns problemas iniciais. É minha visão aqui de quem leu a versão publicada, a primeira versão. Você vê ali que tem algo que vai aparecer depois. Entendeu? E é aquilo. Realmente é uma história de pessoas, né? São pessoas ali se relacionando, tendo que lidar com um problemaço, né? E muito maior do que eles, e se percebendo parte da solução, né? Isso é muito doido. E é lindo também, porque como a temática ela traz muito para a questão cristã, né? A gente não fica fazendo propaganda de padrões de vidas que são inalcançáveis, né? A gente mostra ali que a fé foi o maior propulsor para que eles conseguissem chegar na última página, né, vivos. Não que eles não tenham chorado, não que eles não tenham se ferido, né? Nessa versão remasterizada, o Diego fica em coma uma semana, né? Então, assim, dificuldade eles tiveram, né? Tenho medo.
Tenha mesmo, porque olha que luta. E assim, é um dos capítulos mais lindos. Assim, eu acho que eu tenho dificuldade de pensar num capítulo mais lindo que esse, né? Que é o Ah, 15, né? prevejo Mas lágrimas assim, rolando. Diego saiu de em coma com vários ossos quebrados. Então, assim, é difícil. Na vida tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Esse é o versículo que define GC. É, pois é. Né? Porque ainda mais que você, mesmo quem não é cristão, quem é budista, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem trauma e todo mundo quer resolver isso, né? E eu acho que a história traz muito esse preceito, né? De como você resolve a sua vida vivendo. Que eu Exatamente. acho que se não tivesse acontecido os eventos dos 3 primeiros capítulos do livro, o Diego até hoje estaria no mesmo nível, prostrado em cima de uma cama, vivendo as dificuldades dele. E uma coisa que eu acho que eu já cheguei a comentar com você em off, né? Essa parte emocional está mais exacerbada, porque agora eles possuem pano de fundo, né? Eles têm uma família lá que tem lá as suas questões familiares, eles têm os seus passados traumáticos, eles vão ter essa perda que acontece logo no início da história, que é devastadora para eles, e o próprio Apocalipse, né? Porque dois adolescentes de 16 anos que têm que enfrentar, né, descobrem que eles são a chave e a esperança do mundo, só isso já é basicamente fácil pra gente surtar, né? É, e tipo assim, Então, na primeira versão já é muito louco, porque no começo ali o Diego ainda tá procurando uma forma de trazer o Pastor Myton de volta, né? E ao mesmo tempo ele também tá tendo que lutar contra os discípulos corrompidos, né? Então acaba que ele tem que salvar o mundo ao mesmo tempo que ele tem que salvar o líder dele. E aquilo é como que isso fala com aquela questão da perda, né? Que às vezes a gente não quer aceitar, sabe? E fala muito sobre o ciclo, sabe? E aí, mais uma vez, a gente volta ao ponto, ao livro de pessoas, sabe? Como que fala realmente com aspectos sociais mesmo, sabe? Todo mundo já viveu uma perda que foi difícil de aceitar e de seguir em frente, né? E GC tem muito disso, pelo menos na versão publicada, e como o Diego tá falando, vai ser exacerbado. Eu tô prevendo chorando 3 dias, e eu tô prevendo eu chorando 3 dias. Então, assim, nossa, e teve contextos novos, né? Porque dentro desses contextos novos teve morte, então a gente vai ter morte de personagem, a gente vai ter. E assim, e é a morte, não é. Ah, estou doente, ah, levei um tiro. Não. uhum. É um banho de sangue. No Então a gente primeiro vai pensar uma história livro evangélica com banho de sangue. é, é uma diferença. É uma diferença, porque o primeiro, acho que a gente pode tocar nesse É, ponto, né? O, a versão publicada é tipo quase. Ele beira ser uma história bem infantil, mesmo tocando em assuntos mais pesados, né? Ele parece. Assim, eu sei que tem muita gente que critica e tal, mas entendo o ponto que eu vou colocar aqui. Espero não fazer uma polêmica. É, tem muitos desenhos de hoje em dia que tem um visual muito de criança, mas abordam temas muito pesados, né? Hora de Aventura é um exemplo, Apenas um Show é um exemplo, e desenhos que às vezes são olhados meio que de cima para baixo, sabe? Tipo, as pessoas olham e falam, ah, cara, isso não é um desenho bom, mas são desenhos que crianças conseguem assistir por causa dos efeitos visuais, do estilo artístico e tudo mais, e são entretidas, mas o adulto ele também consegue entender o que está por trás daquela história ali. GC, o primeiro, ele tinha essa vibe que beirava o infantil, mas o adulto também entendia. Só que, pelo que eu tô vendo, parece que banho de sangue. Ai, ai. na primeira versão tinha morte também, né? O Tinha. Felipe tinha um discípulo que morria e o Calixto também tinha um discípulo que morria, né? E aí tinham dois contextos ali, que um era reversível, o outro não. Mas essa versão do relançamento, ela tá com mais cara de apocalipse. Você sente, sabe essa coisa que tá rolando no dia 30 não saia de casa? Você tá com esse ar, sabe? Tá com esse ar de caraca. E conforme vai se aproximando o final do livro, você sente que tá chegando no clímax.
né? Você sente a ansiedade de saber o que vai acontecer. E assim, e o ar de derrota é muito forte, né? Porque você vê no início, no meio e no fim, 3 pessoas que são muito mais poderosas do que o vilão perecendo na mão dele. Aí você fala, Opa! Então, aqueles dois vão conseguir. Então, assim, é muito fácil de você se desesperar por eles na história. Tem o capítulo 28, chamado A Última Ceia. olha o Mano, nome do minha capítulo. revisora, A Última Ceia. A minha revisora ficou louca. Ela ficou louca. Ela me ligou e disse, Diego, o que está acontecendo aqui? O que são esses fatos? Porque a minha revisora virou fã. Pois é, quando Então o ela livro é lê bom, para né? revisar, depois ela me manda um áudio. Ela me manda um áudio para dizer: Caraca, o que está acontecendo? Que não sei o quê. Falei, é daí para pior. Chora, surta e revisa. Chora, surta e reviva. Chora, surta, revisa e grita. Porque tem, né, que extravasar. E a gente, já que eu toquei nele, eu já ia esquecer, gente. Eu ia terminar sem falar dele. O que você acha do vilão central do primeiro livro? Que talvez hajam mais vilões. É, a gente tem o vilão central, no caso, Manassés, né? Sim, Tá, Rajales. Barra Jaules, isso. Então, o Jaules, ele tem uma vibe muito. Cara, ele tem uma vibe realmente Robotnik, sabe? Que ele vem, ele é muito inteligente e tal, ele é super sinistrão, mas ele tá sempre investindo contra os discípulos, bota um medinho, mas aí no final os discípulos sempre saem por cima, quer dizer, sempre não, a maioria das vezes saem por cima. A maioria das vezes eles saem por cima, né? Parece em determinado momento da história, não no final, porque o final é meio caótico, até na primeira versão, mas parece em determinado momento que as coisas meio que estão sob controle, não tem tanto essa vibe do apocalipse, tirando certos momentos, né? Mas o vilão, o Jaules, ele tem um desenvolvimento futuro, mas assim, no primeiro livro, ele tem essa vibe mais de vilão, aquele. Não tem quando você joga aquele joguinho que você tá lá prosseguindo com o personagem principal, e aí você passa de fase, e aí o vilão planeja, tá lá, aparece numa cutscene, num filminho, assim, tipo, só planejando o próximo ataque. Era mais ou menos assim que eu senti o Jolly, sabe? Ele tinha uma visão muito cartunesca, né? Ele era muito vilão de Super Sentai, né? Um esqueleto do He-Man, uma Diabolim do Cavalo de Fogo, que era aquele vilão que aparecia todo episódio dizendo que ia fazer e acontecer, né? E no final os mocinhos passavam a perna nele. Bem isso. Só que nessa nova versão, nesse relançamento, assim, eu gosto muito do Jaules. O Jaules, ele tem um potencial de ser explorado infinito. Né? Então, uma coisa que pelo menos deixa no relançamento muito claro é o Jaules sempre está um passo à frente. Quando a gente acha que vai pegar ele, Ele tem ele um já deu plano. 2 triplo carpados e já escapou. Ele sempre tem um plano. Ele sempre tem um plano. Ele sempre consegue adivinhar qual é o próximo passo que a gente vai dar. Né? Tem alguns plot twists, algumas coisas você já sabe, mas coloquei de uma forma misteriosa. Ele guia muita coisa dentro do livro. Né? Esse banho de sangue não foi ele que fez, mas ele planejou. Ah, ele é Então, tipo. assim, o Jaules está muito MacGyver. Vai, tá muito MacGyver. Ele é tipo Né? Ele um tá numa arquiteto do outra mal. vibe. Ele é tipo o Tipo isso. arquiteto do mal, Tipo, tá por trás de tudo que é como o ruim. Felipe fala no livro. Como o Felipe fala no livro. Em 5 minutos de porrada, o Jaules não é ninguém. 5 minutos no mano a mano, ele não é ninguém. Ninguém. Mas até você conseguir estar no mesmo ambiente com ele para partir pro mano a mano, Não dá. cara, Tem um, não. tem um Não exército dá. e 1000 planos na frente, né? Não, exato. Ele é muito ruim, e ele é muito sarcástico, ele é muito autêntico, né? A forma que ele se desenvolve, que ele conta a história dele, é muito legal, né? E aí você acabou dando spoiler, que mais pra frente vai ter desenvolvimento dele. Mas dentro do Desculpa. primeiro livro, assim, ele é um vilão É, o, horrível.
Pelo que eu vejo, então, a gente vai ver um Dialis muito mais contextualizado, assim como o livro inteiro, né? Você vai conseguir, como é que eu posso dizer? Não entender a motivação, talvez, mas você vai ter muito mais detalhes sobre ele, né? Não, a motivação dele não mudou. A questão mesmo é a forma que ele se apresenta. Porque, como eu fiz o comparativo, ele tinha muito uma coisa cartunesca, né? Ele vinha fazer uma graça e saía. Agora, ele tem um plano arquitetado. Ele tem todo um plano arquitetado. Você consegue sentir que ele está planejando alguma coisa. Ele está brincando com aqueles dois adolescentes, né? Ele está comendo pelas beiradas. Ele quer fazê-lo ele chegar ao desespero mesmo. É, Então ele faz muitas investidas, né? Muitas questões que eu mudei, né, dessa primeira versão, né? Então ele sequestra pessoas que são conhecidas. Ele, cara, eu não posso falar que eu vou dar spoiler, mas você e vai aí, conhecer outros Jaules. porque o Dialis realmente, no primeiro livro, você realmente via o Robotnik que vinha, tentava derrotar o Sonic e nunca conseguia, né? E aí ele sempre passava, mas eu tenho outro plano e tá, não sei o que. Mas ver um Jaulis que, tipo, tem mais as coisas sob controle, sabe? Que faz, de repente, os personagens sentir algum progresso pra depois dar uma rasteira neles, né? Dá até medo, cara. Dá até medo. Dá até medo. É um Jaulis muito. Isso porque a gente tá falando do vilão principal, né? Tem outros. Tem outros. Ao todo, são 3 vilões. Três regências que a gente enfrenta no primeiro livro, né? Vão ser as Digamos mesmas. que vão ser as mesmas. Vão ser as mesmas regências, na mesma ordem. Ah, entendi. Na mesma ordem. Mas, cara, o contexto da primeira é completamente diferente, o da segunda também é muito diferente. E Então, eu acho que vai ficar muito legal, é o. né? Então, Felipe, eu vou te agradecer, né? Porque senão esse vídeo vai ficar imenso. Nem sei quantos minutos de gravação a gente já tem. Tô vendo aqui Mas a gente ficar 34 falando de GC, minutos. eu vou ter que dividir em 2 partes, né? Mas muito obrigado pela sua participação, por mais de uma história que a gente ama, né? Eu espero poder fazer esse tipo de coisa com outras pessoas que também tiveram acesso ao material, e aí vocês vão poder decidir, né? Se vocês vão dar essa pequena chance a GC ou se ele vai flopar. Eu acho que Não não. vai Eu flopar, acho que vocês não. já vão começar a ficar curiosos. Não vai flopar, não. Não Até vai. porque, gente, tem Inflopável. continuações e por aí. Hein? Eu preciso que vocês me deem esse apoio, tá bom? Então, lendários, muito obrigado. Um beijão para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado, Diego. Eu que agradeço aí pelo convite. Até a próxima, Tchau, pessoal. Fê. Obrigadão, tá? Nada, eu que agradeço. Tchau, tchau.